Com os pilares dos mares mudando sobre os novos Yokons e a abolição dos Chichibukais, todos os antigos corsários começaram a ser caçados pela marinha como criminosos. Mas de alguma forma, Bug, um antigo Chichibukai, ascendeu ao posto de Yokon através da sua influência no submundo. Será que os demais corsários agora podem estar servindo Bug, o palhaço? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos para o nosso Professor de Ohara 65, nosso quadro de perguntas e respostas aqui do canal do Geek Brasil, na qual vocês vão lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil, se tudo der certo, vão lembrar de deixar o comentário fixado, ou você pode ir lá no Instagram, digitar @LPGeekBrasil e me encontrar e me seguir, e aí toda a arte do Professor de Ohara você manda a sua pergunta. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil, estamos quase lá, já podemos enxergar ali os 100 mil inscritos se aproximando, e compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha esse vídeo com seus grupos aí do Discord, porque tem muita coisa de One Piece legal pra gente falar por aqui ainda. Vamos lá, né? Começamos aqui o nosso Professor de Ohara 65 para conversar um pouquinho sobre a pergunta envolvendo ao Felipe Souza sobre o Plutão. Olá, LP, na sua opinião, a arma Plutão irá cair nas garras do governo ou permanecer em Wano? Professor de Ohara 65. Olha, eu acho que dificilmente as armas vão ser utilizadas, a não ser que alguma coisa aconteça e que caia nas mãos ali do Barba Negra, né? Então eu acredito que, se depender do Luffy, eles não vão utilizar as armas ancestrais, porque o Luffy, pelo que parece, tem o mesmo pensamento, pelo que parece não, né? Ele tem muito pensamento ali do Roger, e ele sabe que essas armas, elas são cruéis. O único fator primordial que eu acho que essas armas elas estão conectadas é para destruir a Red Line, né? Tem a grande teoria de que as 3 armas serão utilizadas para que a Red Line seja destruída e assim o All Blue seja formado, né? Aquela grande parede vermelha seja destruída, e assim no meio ali onde ficava o controle do governo mundial para quem atravessa para os dois lados, é aonde que vai ser formado ali o grande All Blue, que é algo que o Sanji tanto procura. Então eu acho que as armas ancestrais só vão ser utilizadas para destruir a Red Line, a não ser que caia na mão ali do Barba Negra. Eu acho que tem grandes possibilidades de cair na mão do Barba Negra, mas agora, se o governo mundial vai querer utilizar isso ou não, aí eu acho que não. Porque se fosse para realmente utilizar, eles já teriam realmente corrido atrás para pegar essas armas de prontidão. O Telmo dos Santos traz uma pergunta aqui bem interessante sobre o sistema dos Yokons. Oi, LP, você acha que foi uma ideia inteligente manter o sistema de Yokons, visto que 2 caíram, ou teria sido mais inteligente abolir o sistema? Professor de Ohara 65. Então, o sistema de Yokons, ele é importante para que os piratas derrubem aqueles que querem chegar ao topo. Então eles mesmos se matam, né? Essa que é a ideia do governo mundial em manter ali os Yokons, né? Colocou ali como os 4 pilares ou coisa do tipo, então meio que vão matando o outro, vão conquistando novos territórios, e aí quem tenta derrubar ali acaba sendo ultrapassado. Por exemplo, por milhares não, né? Por muitos anos a gente pôde observar um grupo fixo, né? Kaido, Big Mom, nós tivemos também ali o Barba Branca e depois o Shanks. E aí depois veio o Barba Negra no lugar do Barba Branca, meio que ficou fixado assim, e agora cai de uma vez Kaido e Big Mom. E aí o fator primordial é a ascensão do Luffy e também do Bug. Só que essa pegada realmente, o que o governo mundial coloca? Ele coloca os 4 como Yokons, e aí automaticamente você põe uma porrada de piratas atrás dessa turma, porque eles querem derrubar ali essas posições
para tomar o lugar dessa galera. Então o governo mundial coloca eles brigando entre si e para eles é algo interessante, é uma gerência de política de uma forma interessante. Os Chichibukais é outra parada que a gente vai falar daqui a pouco, mas a quebrada aqui em relação aos Yokons é que eles são algo favoráveis ali para o governo mundial. Então, tendo essa conexão, faz todo sentido ainda manter esse sistema de controle. O Vacari Fernandes traz uma pergunta também sobre a jornada do Luffy até Laugh Tale. LP, qual será o maior desafio que o Luffy vai encontrar em Laugh Tale antes de achar o One Piece? Professor Johara 65. Olha, eu acho que em Laugh Tale não vai ter nenhum desafio não, né? Porque se tivesse algum tipo de desafio ou coisa do tipo, a gente já teria visto isso no Roger, né? Ali no flashback do Roger. Eu acho que Laugh Tale simplesmente tá escondida, tem algum lugar que é inacessível, né? Eu já trouxe uma teoria aqui no canal, na qual eu acredito, minha opinião, que Laugh Tale é a Terra dos Mortos, né? Bem parecido com o que rola ali em Piratas do Caribe 3, e que isso é algo muito comumente nas obras, né, envolvendo a mitologia pirata, né? E provavelmente o Oda tem essa conexão, que você só pode acessar essa ilha em um horário do dia, em um único dia, a cada sei lá quanto tempo, né? A cada 10 anos, a cada 5 anos, da mesma forma como a gente viu em Piratas do Caribe 3. Então eu acredito que Laugh Tale seja ali a Terra dos Mortos, minha opinião, tá bom, galera? Mas ao mesmo tempo é uma terra inacessível, um conto realmente inacessível, na qual a gente vai observar muitas ligações nesse final em relação ao que pode já estar sido conectado em One Piece. Então, sobre essa forma de Laugh Tale, quando o Luffy chegar lá, é simplesmente conhecer ali o One Piece e saber sobre toda a história do mundo. Provavelmente a gente vai ter um flashback, né, uma história igual foi ali a história do Oden com o Roger, contando sobre quem foi esse Joy Boy e também toda essa construção dos poneglyphs, a forma como o universo foi criado. Porque o Oda, ele não conta pra nós o que está escrito nos poneglyphs. Então, em algum momento da história, ele vai contar tudo que está escrito nos poneglyphs de uma vez só que em forma de flashback. O Kelvin Colaco traz uma pergunta aqui sobre o Bug. Você acha que a recompensa do Bug, o palhaço, vai ser acima de 1 bilhão? Com certeza. Eu acho até mesmo que a recompensa do Bug pode chegar ali em 2 bilhões, quase 3 bilhões também, né? Ah, LP, mas o Bug, ele não fez nada, o Bug, ele é fraquinho. Ah, o Bug não aguenta meia hora de soco ali com o Luffy. Eu sei, gente, eu sei, o Bug ali, ele é uma piada, né? Já ia falar uma pirada. Mas ele é uma piada do Oda na qual tudo faz sentido. Vocês não gostam do King em One Punch Man? Então, o Bug, ele é o King de One Punch Man. Ele é também ali o Mr. Satan de Dragon Ball, então faz parte, é uma piada que se tem ali na história, né? Então o Bug ter pegado toda essa conclusão, essa forma realmente de todo o agrupamento, provavelmente do submundo da Big Mom, ali do Doflamingo, né? Já que o Doflamingo, ele que geria ali o submundo do Kaido, então provavelmente tudo do Doflamingo, quanto também tudo da Big Mom, foram parar nas mãos ali do Bug. O Bug tá controlando o submundo agora. As pessoas amam o Bug, gostam muito do Bug, né? As pessoas que servem ele. A frota dele a gente ainda não sabe como se trata, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas é um contexto bem interessante sobre o personagem. Então, sim, eu chutaria uma recompensa de mais ou menos 2 bilhões, 3 bilhões também. Não vou chutar muito mais do que isso, porque isso é surreal. Falar que o Bug tem 3 milhões e meio, 4 bilhões é uma loucura, né? A galera até mesmo estava falando da recompensa do Luffy ser mais de 4, mais de 5, parece que não estava acompanhando a obra, né? Porque sempre as recompensas são mais pés no chão, né? Por mais assim, LP, mas o Luffy deveria ter ultrapassado o Kaido, né? Sim, no momento ele vai ultrapassar, mas o Luffy, ele tá no mar há 2 anos, o Kaido está no mar há mais de 30 anos, então você consegue ver essa percepção de que a recompensa do Kaido foi aumentando a cada tempo, né? Nos tempos que foram se passando, e aí chegou nesse patamar de 4 bilhões, né? 4 bilhões e pouquinho, e aí, 4 bilhões? Isso, 4 bilhões e pouquinho, né? A soma ali das duas recompensas, tanto do Kaido quanto da Big Mom, dá mais ou menos 9 bilhões. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que o Luffy vai chegar lá, mas esse não é o momento ainda. Esse não é o momento, ele vai ultrapassar ainda o Roger, mas esse não é o momento.
Mas voltando pro assunto, sim, eu acho que a recompensa aqui do Bug vai se formar ali por mais de 1 bilhão com toda certeza. O Ramon Souches, ele traz uma pergunta aqui bem legal envolvendo o final de One Piece. O que você acha, LP, sobre a guerra final de One Piece, se ela começasse com a captura do Luffy para o mundo todo? Professor Johara 65. Olha, eu acho isso uma ideia muito interessante. Só que isso é repetir ali um clichê, né? A forma como... Não clichê, né? Repetir plot, e o Oda, ele dá umas repetecas de plot, mas ele não faz isso de uma forma descarada, né? Pegar o Luffy, capturar o Luffy, levar ele preso, né? E fazer com que todo mundo se reúna ali pra defender o personagem, eu acho isso meio que um clichêzão, né? Na história. Eu não gostaria de ver o Luffy assim, porque na trama de One Piece, pelo que leva a entender, o Roger, ele nunca perdeu uma batalha. O Roger, ele nunca saiu de uma batalha sem vencer ela. Ele pode ter perdido algumas lutas, né? Mas provavelmente ele nunca perdeu uma batalha. Sei lá, por exemplo, ele estava lutando com Barba Branca. Não, com alguém que, sei lá, fosse superior a eles. Porque normalmente ali o Barba Branca e eles estavam no mesmo nível na época. Mas ele estava lutando contra alguém superior a ele na época. E por mais que ele perdesse as lutas, ele sempre voltava para derrotar esses caras. E é bem parecido com o Luffy. O Luffy, ele pode ter perdido várias lutas durante One Piece, mas ele nunca perdeu uma batalha. Ele sempre derrota os seus inimigos. Ele nunca é recuado, né? Então a gente só conseguiu ver o Luffy sendo recuado apenas uma vez, que foi ali em Sabaody, né? Porque ele foi forçado realmente a evoluir os seus poderes, mas de lá pra cá ele não perdeu nenhuma vez, né? Da mesma forma como o Zoro perdeu para o Mihawk, e desde lá ele também não perdeu nenhuma das suas batalhas, né? Nenhuma das suas lutas de uma forma definitiva, né? Então provavelmente eu acho que esse lance, né, é bem legal pensar realmente sobre o que o Luffy, o que aconteceria com o personagem se ele fosse capturado, mas eu acho que não vai rolar não. O Dave Santos traz uma pergunta aqui também interessante sobre os almirantes. LP, vejo muitas pessoas subestimando os almirantes, mas você não acha que para o Touro Verde ter coragem de ir até a direção à Aliança, ele não teria que ter uma força surreal? Será que veremos todos ali em relação ao poder de um almirante, ou ele vai ficar nas sombras? Não, eu acho que ele não vai ficar nas sombras. Eu acho que provavelmente ele deve lutar contra alguém ali em Wano, mas eu acredito que quando ele conhecer o Luffy, alguma coisa vai mudar, né? Pelo que parece, o Touro Verde, ele é fanboy. Ele é fanboy. Ele tá indo ali pra Wano pra agradar o Akainu, né? Ele tá indo pra Wano pra agradar o Akainu. E eu acho que se ele virar fã do Luffy, dele ver ali como o Luffy reage, como o Luffy interage, eu acho que ele deve seguir o mesmo caminho do Fujitora de uma forma diferente, né? Porque enquanto o Fujitora, ele admira o Luffy pelas ações dele, provavelmente ali o Touro Verde vai admirar o Luffy pela forma como ele interage com as pessoas, pelo jeito como ele interage com as pessoas e a forma como ele conseguiu livrar o Wano ali em relação aos poderes do Kaido, né? Então, quando ele chegar lá, ele conhecer o Luffy e ele vê que ele é um garoto alegre, feliz, brincalhão, que não é um pirata assim, entre aspas, de verdade, eu acho que ele vai ficar com as pernas quebradas, porque o que ele tá esperando provavelmente é alguém tipo Barba Negra ou um Bug da vida, assim, né, que o cara tenta ser mal, assim, tal. O Bug é uma piada, né, mas o Barba Negra que é mal mesmo, assim, que é um pirata ali, que interage ali com uma forma dos piratas, dos contos como nós conhecemos, aí ele vai perceber que o Luffy não é essa coisa toda. Então eu acredito sim que ele é forte pra caramba, forte ao ponto de ir pra cima ali da aliança com todo mundo ali em Wano, mas ao ponto realmente de que não vai haver luta. Eu acho que essa quebra de expectativa realmente deva acontecer para que o Touro Verde lute mais pra frente contra outro personagem. Aí sim, pra valer. E o André VIP traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Estava ausente, mas quem tá vivo sempre volta. XD. Fala, LP. Agora que os Yokons estão cheios de pompa, acredita que os Shichibukais tenham se aliado a alguém?
Professor de Ohara 65. Então vamos utilizar esse espaço aqui do professor de Ohara, né, pra gente, dos professores, somos todos professores, né, mas o fato aqui importante é sobre os Shichibukais ou quem eles se aliaram, né, vi muita gente comentando, será que os Shichibukais terem se aliado ao Bug, né, a frota toda do Bug ter protegido eles, será que poderia ter realmente acrescentado mais forças ali em seu bando? Vamos aqui discutir, né? Vamos aqui observar sobre esse ponto realmente, se tem algum viés ou não essa perspectiva. O Mihawk pode esquecer, né? O Mihawk eu acho muito difícil. Ele tem força ali para bater de frente com uma frota da marinha inteira. Então provavelmente se não vier um almirante para lutar contra ele, eu acho que não vai ter ali uma luta ou coisa do tipo. Ele vai acabar destruindo barco atrás de barco. E isso foi visto lá em Baratie, né? Isso foi visto lá em Baratie quando ele destruiu um barco sozinho, né? Ele acabou acabando com um barco sozinho. Ele tem uma força para isso, então a gente pode realmente já ligar que ele não vai se conectar a ninguém. Isso se ele não estiver conectado com o bando do Shanks, né? Tem uma teoria sobre isso, a gente vai falar disso mais pra frente em outro vídeo. Kuma, coitado, né? Temos que saber realmente o que tá acontecendo com o Kuma, se ele sobreviveu ou se ele tá servindo ali de gado ainda para os Teriubitos, né? Que dó, cara, que dó do Kuma, coração apertado aqui pro personagem. Boa Hancock, ela deve ter se nomeado ali debaixo da bandeira do Luffy, pertencente também à frota dos Chapéus de Palha. E a questão é se ela derrotou o Kobe ou o Kobe derrotou ela, ou se ambos viraram amigos por causa do Luffy em comum, né? Por causa dessa admiração pelo Luffy em comum. Então vai ser até meio engraçado se o Kobe desistir ali de lutar contra ela. Lembrando que o Kobe pertence à Sword, então como a Sword tá analisando os passos do Luffy, mas não tá fazendo nada contra ele, a gente tem essa perspectiva de que pode rolar realmente ali uma quebra de expectativa sobre essa batalha do Kobe contra a Hancock. O Edward Weevil, eu acho que ele que é o ponto mais interrogativo aqui da história, né? Eu acredito que ele é o único que pode realmente se aliar com o Bug. E isso seria interessante para a trama, porque daria um jeito desse cara ir com esse povo até o final, né? De desvendar e desenrolar mais essa história em relação a ele. Nós temos o Moria, que provavelmente já é certo a sua contratação ali para o bando do Tite, né? Provavelmente ele já acertou a pertencer, a ser uns comandantes da frota ali do Barba Negra. Isso seria interessante também, porque faz o Moria chegar até o final de One Piece. Lá o Jinbe já estão com o Luffy, vão ficar com ele até o final. E agora, dessa conta, falta apenas o Crocodile, que é a maior incógnita. E eu não me lembro de ter visto o Crocodile depois do time skip. Ele apareceu em algum lugar? Depois eu tenho que dar uma lida de novo sobre o que se apareceu numa história de capa, coisa do tipo. Mas depois do time skip eu não me lembro de ver o Crocodile. Então nós temos a maior incógnita sobre a mãe do Luffy. A questão mais importante também nós temos o do Flamingo, né? Que o próprio governo mundial mandou matar e a gente não sabe o que aconteceu com o personagem. Então, temos essas perspectivas. Eu acho muito difícil muitos deles se aliarem ao Bug, mas eu gostaria muito de ver o Edward ali junto com o palhaço.